Olá, gente, como prometido, como perguntar corretamente para o Xing. Tem várias coisas que tem que considerar. A primeira é o que falo sempre. A pergunta, como é formulada, assim como a situação, formam o contexto aonde a resposta do Xing faz sentido, aonde a gente vai encaixar esse simbolismo, né? Vai ser na nossa pergunta, concretamente, né? A situação é o marco geral do assunto, né? E a pergunta é um marco pontual dentro da situação. Você sempre vai perguntar sobre um aspecto da situação. Nesse caso, o aspecto que tem a ver com você, né? É um marco pontual. É, a pergunta, gente, funciona como se fosse um contrato tácito com o I Ching. É como que o I Ching, por lógica, está comprometido a responder coerentemente com a nossa pergunta. Então, o que acontece? É muito importante você saber o que é o que você quer saber. Isso parece uma bobeira, mas não é tão bobeira não. Toda hora eu estou corrigindo consulentes que perguntam e eu falo, mas é isso que você quer saber? Tem que perguntar assim, tem que perguntar assim. Eu sugiro, né? A forma de perguntar, o que perguntar e... Né? É, e isso é tão decisivo, gente, que imagina, né? Você, para pesquisar num buscador, como Google ou buscador de YouTube, inclusive, você tem que colocar as palavras certas, senão a pesquisa meio que se atrapalha, né? Muito mais é com Xing. Imagina, com uma inteligência artificial também, você tem que colocar a pergunta certa e aí você vai obter uma resposta certa. Com Xing é muito mais. Funciona como uma espécie de contrato mesmo, né? E depois tem vários aspectos, né? Tem assuntos que têm a ver com a própria ortodoxia do I Ching, onde, vamos dizer assim, são proibidas determinadas coisas, né? Depois tem a questão das perguntas abertas, das perguntas fechadas, das perguntas com especificações, com aclarações no meio, né? E depois também tem vários exemplos, né, de formas de perguntar que eu vou passar para vocês. Depois vocês, com a sua criatividade, podem tomar esses exemplos e colocar do seu jeito, né? Vamos começar pelo assunto da ortodoxia do I Ching. O que você não pode fazer, o que é proibido, não pode perguntar por sim ou por não. O I Ching não responde por sim ou por não. Lembra no vídeo que eu fiz sobre interpretações, sobre como interpretar as respostas, que vou deixar de novo esse vídeo aqui na descrição, que o I Ching ele não responde como um autômata. O I Ching conversa com a gente. Então, na primeira parte, por exemplo, você tira um hexagrama principal e um hexagrama mutante. Um hexagrama principal com uma, duas, três, não importa quantas linhas mutantes, né? E depois um hexagrama complementar, né? No hexagrama principal, o I Ching vai a descrever, vai fazer uma descrição da situação e vai argumentar. E no hexagrama complementar vai dar o conselho ou vai dizer para onde que essa situação vai, né? Para onde que vai mutar, né? Então não é uma autômata, por isso que ele não responde por sim ou por não. E que seria, por exemplo, perguntar por sim ou por não? Você pergunta, devo fazer tal coisa? A resposta vai ser sim ou não, né? Por lógica. Você pode conferir isso na hora de você formular sua pergunta. Se a sua pergunta pode ser respondida por sim ou por não, gramaticalmente falando, então quer dizer que está errada. É uma questão de gramática. Você pergunta, por exemplo, seria bom fazer isso? A resposta gramatical lógica é sim ou não, está errada. Ou seria ruim, né? Aí você diz, não, então vou perguntar a ver se poderia ser tal coisa. Também não. Você pergunta, poderia eu fazer tal coisa? A resposta vai ser sim ou não. Poderia, sim ou não? Não poderia, né? Depois eu vou dar exemplos de como você pode perguntar para evitar esse sim ou não, né?
Depois tem outro assunto, outra proibição, vamos dizer assim, que é não repetir a mesma pergunta duas vezes. Você pode fazer várias perguntas diferentes, inclusive eu recomendo isso em cada assunto que a gente analisa com consulentes, eu vivo recomendando isso, sabe? Pergunta por aqui, pergunta por lá, pergunta isso, pergunta aquilo, né? Por quê? Porque um assunto às vezes tem vários lados de onde a gente pode encarar. Inclusive acontece que depois de você fazer uma consulta, depois que você obteve a resposta, interpreta a resposta, surgem novas dúvidas derivadas dessa resposta. Então é totalmente lícito você fazer todas as perguntas que você considere necessárias, só que elas têm que ser diferentes, né? Tem que ter uma abordagem diferente, tá? Tem que ser perguntas diferentes. Você não pode perguntar duas vezes a mesma coisa. Agora, depois pode fazer 10 perguntas sobre o mesmo assunto, sem problema. Só que tem que ser diferentes. Depois tem outro detalhe, que muita gente pergunta a longo prazo, né? É complicado porque, o que acontece? O I Ching vê o longo prazo porque o I Ching é onisciente. O I Ching vê tudo, é o Tao. Então, é onisciente. Mas as situações mudam, e quando mudam as situações, muda o oráculo, né? Você pergunta, por exemplo, sei lá, o que vai acontecer com o meu casal dentro de 10 anos, ou o que vai acontecer sei lá, com a economia brasileira de aqui a 10 anos. E no meio podem acontecer muitas coisas, porque nós seres humanos temos, não é aquele mito, sabe, do livre-arbítrio totalmente, né? Porque a liberdade absoluta é um sofisma, convenhamos, né? Mas a gente tem um certo poder de decisão sobre o nosso destino. De fato, quando a gente erra o nosso caminho, quando a gente está fora do nosso Tao, é porque a gente tomou decisões erradas, mas tomou decisões erradas porque tem poder de decisão, né? O erro é um privilégio exclusivo dos seres humanos. E por quê? Porque temos um poder de decisão, né? Então, o que acontece? Você própria, por exemplo, você tinha uma atitude respeito de determinada situação. Aí você faz uma pergunta no I Ching e você muda a sua atitude, muda a situação. E quando muda a situação, o que acontece? Muda o oráculo também, porque muda a situação. O I Ching sempre responde com uma coerência numa linha temporal, né? Ele faz um diagnóstico da situação, uma descrição, e depois, para onde que ela vai. Se muda a situação, muda o oráculo. Então eu recomendo não ir muito além, sabe, da questão. Não é porque o I Ching não vai responder, o I Ching vai responder. Só que ele vai responder tomando como parâmetro inicial a situação atual. E se a coisa continuar a ser desse jeito, vai ir para lá. Mas no meio podem acontecer um monte de coisa. Então não ir muito além, sabe, da situação na que a gente está, né? Depois, eu vou dar depois vários exemplos de como vocês se perguntarem, né? E depois tem outro detalhe. O I Ching entende qualquer pergunta, ele é onisciente. Então você não tem que ter medo de fazer perguntas muito inteligentes, por exemplo, ou fazer perguntas com vários detalhes, né? Às vezes, por exemplo, tem a questão das especificações, né? Tem perguntas que podem incluir alguma especificação, né? Por exemplo, você pode perguntar como levo para frente a minha empresa, dado que estão aumentando muito os impostos, ou dado que o mercado está muito pobre. Entendeu? Esse dado que é uma especificação, né? Ou você pergunta, por exemplo, como que eu faço para seduzir aquela pessoa se ela está interessada em outra pessoa, né? Sendo que ela está interessada em outra pessoa. Esse sendo que ela está interessada por outra pessoa, já é uma especificação. Você pode colocar as especificações que precise.
Só que não abusa, né? Não coloque especificações innecessárias, porque senão a sua interpretação, inclusive, vai ficar complicada. O I Ching pode responder qualquer pergunta, por mais complexa que seja, tá? Depois tem a questão das perguntas abertas e as perguntas fechadas. O que é, por exemplo, uma pergunta aberta? O que esperar de tal coisa? É uma pergunta aberta. O que tens a dizer sobre isso? Aí o I Ching se espalha tudo o que ele quiser. Uma pergunta totalmente aberta. O que seria uma pergunta fechada? Como agir perante tal situação? Qual o teu conselho perante tal situação? Qual o resultado de tal situação? Né? Isso seria uma pergunta fechada. E depois, vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, como você pode perguntar que atitude eu posso assumir a respeito de isso? Como agir? Qual teu conselho? Qual o resultado de fazer tal coisa? Qual a tua avaliação a respeito de tal assunto? Qual a tua consideração? Qual o propósito de tal pessoa estar fazendo isso, por exemplo? Ou qual é a causa de essa situação estar acontecendo? Né? Como falei antes, que esperar? Uma pergunta totalmente aberta. Aí você também pode perguntar que tão conveniente seria isso, ou que tão vantajoso. Também pode perguntar que tão verdadeira seria tal pessoa. Né? Esse que tão está evitando fazer uma pergunta por sim ou por não. Porque senão você tem que perguntar, essa pessoa é verdadeira? Aí está errado, porque está perguntando por sim ou por não. Então você diz, que tão verdadeira é essa pessoa? Que tão falsa é essa pessoa? Né? Exemplos, né? Ou que tão perigoso seria ir nessa direção? Que tão viável seria avançar com esse projeto? Né? Que aconteceria se qual a possibilidade de realizar tal coisa, né? E depois tem, como falei antes, né, as especificações. Qual a possibilidade de realizar tal coisa nessa cidade? Você já quando fala nessa cidade está dando uma especificação, ou nesse momento, né? Você pode fazer isso com total confiança. O I Ching vai responder qualquer coisa, não tem problema com isso, tá? Não abuse, mas se precisa, faça. Você pode perguntar, por exemplo, que atitude é a mais conveniente para conseguir esse resultado? Ou qual seria a atitude mais correta perante tal situação? Tá? Tem muitas formas de perguntar. Aí depois você vai colocando a sua criatividade, mas eu já estou dando uma ideia, vários exemplos, né? E, gente, o mais importante de tudo é conectar, viu? Na hora que você está perguntando, conecta. Conecta. É importante, sabe? A nossa própria predisposição, a nossa própria predisposição mental e também emocional, né? Seria interessante que você tenha um pequeno ritual. Tem pessoas que acendem um incenso, colocam uma musiquinha, tem gente que medita. Eu às vezes também faço isso, medito antes de fazer a consulta. E normalmente, bom, praticamente sem exceção, sempre que eu faço uma consulta, eu faço uma invocação ao Tao. Não necessariamente você tem que fazer isso, mas para mim dá resultado. Então eu vou passar para vocês, talvez para vocês dá resultado também. Eu faço assim, ó. Eu coloco as duas mãos em cima da cabeça assim, e penso, né? Ao Tao Pai, ao Tao Caminho. Eu estou fazendo o desenho do Tai Chi no meu corpo. Ao Tao Mai, com as mãos na altura do umbigo. Ao Tao Yang Ying, ao Tao Yin Yang, sempre a palavra Tao no meio. Em todos os mundos, e cruzo os braços, em todos os mundos, em todos os tempos e em todos os eventos. Aqui, agora, acontecendo. E faço assim, abrindo as mãos em direção da terra. E eu estou fazendo a figura do Tai Chi,
E eu estou cobrindo praticamente todas as dimensões possíveis. Estou cobrindo acima, embaixo, esquerda, direita, né? A dualidade vertical, a dualidade horizontal. E eu estou cobrindo também nessa invocação o tempo, o espaço e os eventos. Né? Ou seja, quando eu falo em todos os mundos, em todos os tempos, em todos os eventos, e depois falo aqui, agora, acontecendo. Então, estou cobrindo todas as dimensões possíveis. Né? É uma invocação bastante forte, para mim funciona muito bem, então pode testar. Então, gente, o negócio não tem mais mistério que esse. Sim, é muito importante o controle da ansiedade. Tem gente que vai consultar tremendo de ansiedade, isso não presta. Realmente não presta, porque você vai perguntar mal, você vai escrever mal a sua resposta. Quando vocês estão consultando, se chama WhatsApp, chama telefone, deixe tudo para lá. E se concentra aí, porque depois você não sabe se anotou, se não anotou a última linha, entende? Controle da ansiedade é fundamental, gente. Deixa para depois, toma um chazinho forte de cidreira, de capim-limão, ou deixa para outro momento. Né? Com ansiedade não recomendo não. E depois também tem a questão do controle da subjetividade, que a subjetividade, já falei várias vezes com vocês, é muito traíra. Porque você vai marcar uma tendência já desde a mesma pergunta, entende? Subjetividade é um negócio complicado e muito mais para interpretar. Então, às vezes é melhor contar com outra pessoa, às vezes uma amiga, um amigo que também curte I Ching, e só o fato da pessoa estar fora da situação, ela vai ter melhores possibilidades de ser objetiva. O ideal é que nós consigamos ser objetivos, né? Isso é o que daria mais independência. Mas, se não consegue, é melhor recorrer a outra pessoa, a algum conhecido. Né? Tem o nosso grupo também, Canal Sentido, que de repente eu gostaria muito de que vocês interagissem entre vocês dentro do grupo, que deem as suas diferentes opiniões sobre uma interpretação. E, bom, também pode consultar comigo, aproveita no momento que eu estou fazendo aquele precinho promocional, né, de R$20 para inscritos. Isso, gente, estou fazendo para dar um estímulo para as pessoas se inscreverem no canal, para fazer crescer o canal, né. E por enquanto eu vou manter isso, né, até que eu não tenha mais tempo, porque realmente eu acabei de voltar do meu retiro, tem uns 2, 3 meses, e já a minha agenda está começando a ficar bastante apertadinha. Mas enquanto eu puder, eu vou manter isso, principalmente para facilitar para vocês e para que outras pessoas também se inscrevam. Eu sempre deixo meu WhatsApp aqui na descrição. E, bom, pelo demais, gente, não esqueça de dar like, de compartilhar. E se tiver alguma consulta que você fez, que está complicada, deixa também aqui nos comentários. Eu não vou fazer uma interpretação exaustiva, como faço nas consultas particulares, mas pelo menos eu dou uma orientação e depois você tem como você continuar sozinha ou sozinho. Tá bom? Gente, até a próxima. Até mais.